Comentário bíblico do livro do profeta Daniel, por Neuza Baldini. Eu terminei de ler o livro do profeta Ezequiel, que tem 48 capítulos e 1273 versículos. E agora pretendo também gravar o livro do profeta Daniel, que é o 27º livro da Bíblia, tem 12 capítulos e 357 versículos. Mas antes de iniciar a gravação, eu vou fazer um comentário sobre o profeta Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia em 605 anos antes de Cristo. Eu vou fazer uma pequena introdução para que você venha entender o que o profeta Daniel passou e ele não deixou de ser fiel a Deus. Quando acontece um terremoto, abala a base de nossa segurança. Um tornado faz toda uma vida de riqueza ir pelos ares. Uma bala de assassino muda a história nacional. Um motorista embriagado tira a vida de um inocente. Um divórcio despedaça um lar. Tragédias pessoais e internacionais fazem o nosso mundo parecer um lugar assustador que transborda o mal e aparentemente está fora de controle. As notícias de bombardeios, golpes, assassinatos e desastres naturais podem nos levar a pensar que Deus está ausente ou impotente. Onde está Deus? Quantas vezes ouvimos esta pergunta? Ou mesmo nós, se não tivermos certeza que Deus existe, quantos poderão fazer esta pergunta? Onde está Deus? Gritamos, mergulhados em tristeza e desespero. Bem, 25 séculos atrás, o profeta Daniel poderia ter se desesperado juntamente com milhares de compatriotas. Ele foi deportado para uma terra estrangeira após a conquista de Judá. Daniel achou-se diante de um déspota egocêntrico e cercado por idólatras. Ao invés de desistir ou desesperar-se, este jovem corajoso e firme na fé que ele tinha em Deus, pois sabia que, apesar das circunstâncias, Deus era soberano e realizava seu plano para as nações e para os indivíduos. O livro de Daniel se concentra nesta profunda verdade, a soberania de Deus. Após um breve relato do cerco e da tomada de Jerusalém por Nabucodonosor, a cena rapidamente se volta para Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que passaram a se chamar em Babilônia nome dado pelo rei, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens ocuparam posições preeminentes no governo babilônico. Daniel, em particular, alcançou tal posição por sua habilidade em interpretar os sonhos do rei, que estavam relacionados às revelações de Deus. Entre os sonhos, encontramos o fascinante relato dos 3 amigos de Daniel e da fornalha ardente, porque recusaram curvar-se ante uma imagem de ouro. Eles foram condenados a uma morte cruel, mas Deus interveio e poupou suas vidas. Belsazar governou a Babilônia após Nabucodonosor, e o capítulo 5 do livro do profeta Daniel narra sua preocupação com a mensagem de Deus escrita na parede. Daniel foi convocado para interpretar a mensagem. Predisse a queda da Babilônia pelos medos e persas, o que veio a se concretizar naquela mesma noite. Então o rei Dario, o Medo, conquistou o reino da Babilônia. O profeta Daniel tornou-se um dos conselheiros mais confiáveis do rei Dario. Sua posição privilegiada enfureceu outros administradores que tramaram sua morte, convencendo o rei
a declarar ilegal a oração que Daniel fazia ao seu Deus. Não obstante, Daniel continuou a orar a seu Senhor soberano, pelo que foi condenado a morrer em uma cova de leões famintos. Novamente, Deus interveio e o salvou, fechando a boca dos leões. Você encontra este relato no capítulo 6 do livro do profeta Daniel. O livro conclui com uma série de visões que Daniel teve durante os reinados de Belsazar, capítulos 7 e 8, do rei Dario, capítulo 9, e do rei Ciro, capítulo 10 ao 12. Estes sonhos esboçam dramaticamente os planos futuros de Deus, começando com a Babilônia e continuando até o final dos séculos. Eles dão uma indicação prévia da redenção de Deus e têm sido citados como a chave de toda a profecia bíblica. Deus é soberano. Ele estava no controle da Babilônia e tem se movido na história, controlando sempre o destino dos povos. E ele está aqui agora, conosco. Deus governa céus, terra e mar. Apesar das novas notícias ou do esgotamento pessoal, podemos estar seguros de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Tenha certeza disso. Tenha fé e creia que Deus verdadeiramente é um Deus soberano. Ele pode todas as coisas, ele sabe todas as coisas e vê todas as coisas. À medida que vamos lendo o livro de Daniel, observamos como Deus trabalha e encontramos segurança em sua soberania. Daniel e seus 3 amigos optaram por não comer a comida do rei. Eles não se curvaram à imagem do rei, mesmo sob pena de morte. Daniel continuou a orar, embora soubesse que poderia ser notado e condenado à morte. Estes homens são exemplos inspiradores de como viver uma vida com Deus em um mundo pecaminoso. Quando enfrentamos provações, podemos ter certeza que Deus está conosco, que Ele nos dê a mesma coragem para sermos capazes de permanecer fiéis, mesmo sob grande pressão. Estas visões deram aos cativos a confiança adicional de que Deus está no controle da história. Eles deveriam esperar pacientemente pela fé, não adorando os deuses da Babilônia, nem aceitando o modo de vida daquela sociedade. Deus ainda governa as atividades humanas. O mal será vencido. Por esta razão, devemos esperar pacientemente e não dar espaço às tentações e pressões do modo de vida pecaminoso ao nosso redor. Deus é onisciente e tem o controle sobre os acontecimentos do mundo. Ele domina e retira os líderes rebeldes que o desafiam. Deus dominará o mal. Ninguém está isento, mas ele livrará o fiel que o segue. Daniel e seus 3 amigos são exemplos de dedicação e comprometimento. Decidiram servir a Deus a despeito das consequências. Não desanimaram sob as pressões de uma sociedade sem Deus, porque tinham um propósito claro na vida. Durante 70 anos, Daniel serviu em uma terra estrangeira e hostil a Deus. Mas isto não comprometeu a sua fé. Daniel foi sincero, persistente na oração e mostrou-se desinteressado em glória pessoal. Eu quero pedir a você que, se for possível, ouça a leitura do livro do profeta Daniel. São somente 12 capítulos e 357 versículos somente. Então, na próxima gravação, você estará ouvindo, se desejar, a gravação, o início
do livro do profeta Daniel. Deus abençoe você abundantemente.